Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos novamente no estúdio para fazer aqui um podcast presencial. Vocês estão acostumados aí com um podcast também à distância, né? A gente conversa com muitos profissionais fora do estado, fora do Brasil, mas em alguns momentos a gente está aqui gravando presencialmente para que você possa aprender um pouco mais sobre o mundo da bola. E hoje um papo muito interessante, a gente vai falar sobre nutrição esportiva aplicada ao futebol. E temos uma convidada, Jéssica Andrade, esteve com a gente aqui no Congresso também, uma nutricionista de excelência, trabalha com futebol já há um tempo, hoje está num grande clube do futebol brasileiro. Jéssica, tudo bem? Tudo bem, João. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui no Ciência da Bola. A gente esteve aí no Congresso, né? Foi um evento muito bacana, amei participar. Legal. A Jéssica aqui atualmente está na equipe do Cruzeiro, está hoje aqui também para conversar com a gente, para explicar como é o trabalho do profissional de nutrição num clube de futebol de alto nível. Então, você que está aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, curtir este episódio, compartilhar também com amigos. Quem está ouvindo no Spotify, marque favorito. Sempre importante também você compartilhar esse episódio, tá bom? Jéssica, a gente participou aí do congresso, lá falamos sobre nutrição com outros profissionais, mas é legal a gente entender como que é o dia a dia de uma nutricionista dentro de um clube de futebol. Sim. A gente estava conversando em off aqui, você até explicou que tem setores diferentes de nutrição dentro do clube. Para iniciar esse papo, queria saber como que é hoje a sua atuação e todo o cenário da nutrição esportiva no Cruzeiro, mas talvez aí com a sua experiência você possa também trazer de outros clubes do Brasil. Só para contextualizar um pouquinho, né, João? Antigamente a gente não tinha... A nutrição, ela não tinha tanto espaço assim no futebol. A nutrição, ela não fazia nem parte da comissão técnica. Hoje ela já faz. Então, para separar... antigamente um clube ele tinha um nutricionista e esse nutricionista ele era responsável pela cozinha, pela gestão da cozinha, pela performance. Hoje não, hoje a gente consegue separar. Hoje existem nutricionistas de performance e tem o nutricionista de one. Alguns clubes, né, têm esse privilégio de ter esses dois profissionais atuando ali em conjunto. Então a nutricionista de one, ela é responsável por toda a gestão da cozinha. Então, ela que faz gestão de funcionário, ela que cuida do controle de qualidade de tudo que é servido, ela tem a responsabilidade geral daquele setor, da cozinha. O nutricionista de performance, ele trabalha em campo. Então, a função dele é hidratação, suplementação, atendimento e planejamento alimentar, né, dos atletas. Só que ele trabalha muito em conjunto com a nutricionista de one, porque o que ela faz, o que o funcionário dela faz, é o que o nutricionista de performance prescreve. Então, o trabalho dos dois, né, a gente atua muito em conjunto e um entende o outro, um ajuda o outro, um é responsável pelo trabalho do outro. Então, não existe o trabalho do nutricionista de one sem o trabalho do nutri de performance e vice-versa. Então, sempre tem que ter ali um alinhamento. Tem que ter um alinhamento entre ambos. Eu, como nutricionista de performance, é a atribuição do nutri de one fazer, né, elaborar o cardápio do que vai ser servido naquela unidade. Só que eu, como nutri de performance, eu prefiro planejar esse cardápio, justamente por entender e por saber o que o meu atleta ele precisa comer, o que ele precisa consumir. Então, eu trago essa responsabilidade para mim, e aí a nutricionista de one executa, cuida do controle de qualidade de todo o restante. Mas isso não é uma particularidade de alguns clubes apenas, nem todos. Exato. Nem todo clube tem esse investimento, né? Faz esse investimento e nem todo clube ainda tem esse conhecimento. Acho que a nutrição no futebol, ela ainda está ocupando o seu espaço. Hoje a gente tem um espaço muito grande, mas acho que a gente ainda tem muito o que evoluir. Tem clube que ainda não tem nutricionista, tem clube que o nutricionista não vai em jogo, não vai em viagem. E o trabalho do nutricionista de performance está ali no dia a dia com a comissão técnica, então tem contato com a preparação física, com o treinador, é isso mesmo? O trabalho do nutricionista de performance também é muito amplo, né? Então, vou fazer um mini resumo do nosso dia a dia no CT. A gente chega cedo junto com a comissão técnica. É importante estar ali também, por mais que aquele atleta ele tenha um planejamento alimentar, nem todos seguem e nem todos no primeiro momento entendem a importância. Então, estar presente nas refeições também é importante. Por mais que tudo que esteja ali servido no buffet, o meu atleta possa comer, é bom ficar de olho às vezes. Então, eu gosto também desse trabalho de acompanhar o café da manhã, de acompanhar o almoço. Tem atleta que não sabe o que ele precisa comer. Por mais que você fale, é um trabalho diário, é uma educação nutricional que a gente vai fazendo
dia a dia. Então, é importante estar ali, principalmente em refeições que antecedem o treino, que antecedem os jogos, para orientar. Tem um atleta que, hoje eu estou sem apetite e não quero comer uma massa antes do jogo. O que eu como? Então, ali você tem várias, né, fontes de carboidrato, de proteína para auxiliar. Faz essa troca aqui, faz essa troca ali, e juntos a gente chega num acordo. Sem comer... como se fosse uma vistoria ali. Exatamente. Sem assessoria. Comer e sem orientação, aquele atleta não fica. Independente, né, do estado de humor dele no dia, de ansiedade, de apetite ou não, a gente sempre tenta ajudar e orientar ele de alguma forma. E como é essa relação com os atletas? Hoje você está no profissional, a gente vai falar um pouco dessa sua carreira também, você trabalhou na base, mas no profissional, como que é essa relação com o atleta, aceitação com os alimentos que eles devem consumir? No clube é mais fácil, de repente seja mais fácil controlar, já que vocês estão ali vistoriando, mas em casa já é um pouco mais difícil. O que a gente, né, o que eu faço, que faz parte do meu trabalho, a gente está ali para orientar no dia a dia. Esse atleta, ele tem sim o planejamento alimentar dele individualizado, só que em casa a gente não tem esse controle. Tem a sugestão, mas em casa... Em casa a gente não controla. E a gente sabe também que tem atletas e atletas. Uns seguem 100% à risca, uns sabem de fato a importância de se alimentar bem, de dormir bem. Outros não têm esse entendimento. Então, a gente também tem que saber separar e até como abordar aquele atleta, porque tem atleta também que não gosta de ser abordado, que não gosta de ser ajudado, então a gente tem que ter um feeling para isso também. Mas todos têm planejamento alimentar individualizado. Hoje, lá no clube, a gente tem algo muito legal, que esse atleta, tanto profissional quanto sub-20 ou profissional feminino, a base não, porque a base, ela mora, né, ela tem um alojamento na Toca 1, na base, né? Mas para os que moram fora também, eles podem fazer marmitas e levarem para casa. Então, eles almoçam, fazem a marmita e já garantem o jantar em casa. Aí a gente evita muito, né? A gente diminui o número de pedidos que eles fazem, né? De delivery, enfim. Então, isso é uma estratégia que a gente usa no clube justamente para já garantir uma refeição ali do dia. Porque a gente sabe que o atleta de tarde ele vai dormir. Muitos nem acordam para comer ou não têm apetite. Então, garantindo pelo menos essa refeição, a gente já consegue ajudar de um jeito melhor. Então, sempre tem que ficar ali puxando a orelha do atleta. Alguns, sim. Alguns têm que puxar a orelha, têm que orientar. Alguns, de fato, necessitam desse acompanhamento mais de perto. E a importância de gerir pessoas, porque se você... Não sei como é a relação, talvez seja uma relação bem saudável com os atletas, mas se você for muito rígida, às vezes pode até afastar um pouco a aceitação deles. A relação precisa ser saudável, né, João? Porque a gente convive todos os dias. A gente passa dias, horas em jogos, em viagens ali, em contato o tempo inteiro com o atleta. Então, precisa ser uma relação também de troca. Eu ajudo ele e ele me ajuda. Então, ele sabe também da importância de ouvir, de escutar e de fazer o que é proposto pelo nutricionista, porque ele é o profissional que sabe o que ele está fazendo. Então, é importante essa boa relação com os atletas e, graças a Deus, eu sempre tive essa boa relação. Alguns fazem umas brincadeirinhas, um doce aqui, um doce ali, não tem problema nenhum. Só que a gente cuida do que a gente oferece para o atleta. Então, tendo esse entendimento do que a gente sabe que fora dali ele não segue um planejamento 100%, a gente já cuida do que a gente deixa à disposição dele, justamente aqui eu estou garantindo que ele está comendo bem, que a alimentação dele está visando a performance. E em casa, enfim, vai da responsabilidade de cada um também. Porque você faz a sua parte, né? É o trabalho... Tenta auxiliar. Exato. O que você está no dia a dia ali, você consegue... A gente consegue controlar, né? Os cardápios, hoje o nutricionista, ele tem essa competência, ele faz o cardápio que é enviado para o hotel. Então, todas as refeições que esse atleta faz em concentração, é o nutricionista que escolhe, é ele que pede. Então, a gente tem esse controle. Você sempre viaja com... Hoje eu não estou viajando mais, mas a gente viaja. O nutricionista, ele viaja em todos os jogos, sem exceção. Fazer esse controle. Quando não viaja, você encaminha para o hotel para que seja feito. Hoje, no clube que eu trabalho, toda viagem tem um nutricionista. Na base, a gente ainda não consegue atender todas as categorias, mas no profissional, sim. Eles têm um nutricionista em todas as viagens, em todos os jogos, justamente para ter esse controle. Porque na viagem, o Nutri de Performance, ele acaba fazendo um pouquinho o trabalho do nutricionista de one, que é controlar a qualidade do que está sendo servido. Cozinha, exatamente. Então, o nutricionista, ele sempre chega 30, 40 minutos antes do horário programado da refeição, justamente para bater cardápio, para conferir se tudo que está ali foi ele que pediu, para conferir a qualidade da preparação também. Então, é muito importante, né, a gente entender, olha, eu pedi uma mandioca assim, perfeito, mas não está do jeito que eu pedi. Então, a gente volta, pede o hotel para preparar de novo. Então, hoje, a gente
A gente faz um trabalho geral aí também. Muito interessante saber. Eu acho que a primeira vez que a gente está conversando no podcast sobre nutrição, especificamente. A gente teve a conversa lá no congresso, mas estava lembrando aqui o primeiro episódio, então o pessoal já deve estar ansioso para saber como é ali os alimentos, quais são os alimentos essenciais para o atleta, no pré-jogo, pós-jogo. Calma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vamos entender o contexto, até porque muitos nutricionistas estão nos ouvindo e também futuros nutricionistas, estudantes que estão tentando pegar um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua experiência para trilhar rumos similares. E é interessante saber, Jéssica, você sempre quis trabalhar com o futebol, porque a nutrição ela é muito ampla. E aí a gente pode estreitar para nutrição esportiva, que ainda continua sendo ampla, porque tem outros esportes, tem a nutricionista individual, né, de atleta, e aí você estreitou mais ainda para o futebol e para um clube, para trabalhar num clube. Você sempre quis? Como foi essa sua trajetória dentro da área? Eu sempre quis fazer nutrição e eu nunca entendi o porquê. Eu sempre quis fazer e desde que eu me formei, né, no ensino médio, eu fui para nutrição e eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Quando eu me formei, a gente sai da faculdade, João, sem norte. Na faculdade, eles não nos ensinam a lidar com o mercado de trabalho. A gente aprende o básico da nutrição. Isso então, em muitas áreas, viu? Então, o restante a gente tem que adquirir conhecimento por fora. Então, você sai da faculdade perdido, você não sabe o que fazer. Você acha que você vai conseguir um emprego rápido e, de fato, isso não acontece. E a maioria, né, os nutricionistas vão me entender. Quando a gente sai da faculdade, as primeiras oportunidades que aparecem são de nutricionista de produção, de UAM, que é para trabalhar em cozinha, de restaurante. E eu nunca quis trabalhar nessa área. Já tinha feito estágio na área e não tinha gostado. Inclusive, cheguei a fazer um estágio no clube que hoje eu trabalho, só que não era um estágio voltado para performance, porque nessa época, foi em 2016, não existia essa separação de nutricionista de performance e nutri de UAM. Então, eu fiz na área da UAM e não gostei da experiência. Então, ali eu já desanimei um pouquinho. Eu falei, será que eu quero, de fato, trabalhar com futebol? E aí, enfim, deixei esse sonho parado e fui atrás de atendimentos. Passei 5 anos da minha vida atendendo, voltado para o esporte, mas para nutrição estética também. E aí surgiu a oportunidade de participar do processo seletivo no clube que eu trabalho hoje. Na base que você iniciou? Iniciei na base. Fiz o processo seletivo, passei e iniciei. E aí, quando eu entrei, eu me encontrei. Eu já amava muito a nutrição em si, nutrição de consultório, já era algo que eu gostava muito e que eu tinha como certeza. Mas quando eu iniciei no futebol, foi onde eu, de fato, me encontrei e não pretendo sair. Então, assim, não era um sonho, porque eu não entendia. Quem está por fora desse universo do futebol não faz ideia de como é e do que acontece, da logística imensa que envolve 90 minutos de jogo. Então, quando eu entrei, eu fiquei encantada e eu mergulhei de cabeça. Você gostava de futebol? Ou foi gostando aos poucos? Normal, mais ou menos. Mais ou menos, né? Não tinha o hábito de acompanhar, de assistir frequentemente, não. Era uma torcedora comum. Desafios da profissão, talvez, quando você atende uma pessoa, como você disse, teve a experiência de trabalhar com atendimento clínico ali, uma pessoa, mas num grupo de atletas é diferente. Porque você não consegue dar a mesma atenção para todo mundo. Você sentiu um baque ali, talvez seja um dos desafios que muitos profissionais de nutrição querem ingressar no futebol, mas vai ter que abrir mão dessa individualidade no atendimento, né? Hoje a gente tem braço para dar, né, essa individualidade que o atleta precisa. Então, a gente tem nutricionista na base, tem no profissional feminino, tem no profissional masculino. Então, hoje a gente consegue abraçar um pouco melhor esse atleta. Mas é muito diferente, porque o paciente que vai no meu consultório, ele está ali à disposição. Então, ele fica 1, 2 horas, né, o tempo da consulta que for, justamente para que a gente o ajude. No futebol é diferente. O atleta ele não quer ficar 1, 2 horas com você no consultório conversando. Então, essa abordagem tem que ser mais rápida. Só que com o paciente, eu encontro ele uma vez e eu vou ver ele daqui 2, 3 meses. Ali eu tô com o atleta todos os dias. Então, tem tem esse momento, sim, do atendimento individual, mas eu também tô ali com ele no campo, tô ali com ele no jogo, tô com ele no almoço, no café da manhã, a gente convive o tempo todo. Então, é uma abordagem, eu posso dizer que é mais fácil, porque eu tô ali acompanhando de perto. O meu paciente eu atendo, eu oriento, eu prescrevo o planejamento, a suplementação, enfim, que for utilizada, que for necessária.
E ele vai, eu solto a mão dele, ele tem, né, o contato ali do nutricionista para tirar dúvidas, mas eu solto a mão e ele anda sozinho. O meu atleta não. Eu dou a mão e eu tô ali todos os dias. Por mais que são vários atletas, você consegue, por estar em contato com ele exato. frequentemente, fica mais fácil. Em alguns momentos ali já perceber padrões, né? Aquele grupinho ali já sei mais ou menos como lidar, aquele ali tem que dar aquele ali eu sei que vai me dar trabalho. Só para ele, porque vai dar trabalho. É um trabalho assim... A gente é nutricionista, mas a gente é um pouco mãe também, né? Porque a nutrição, ela não envolve só a performance. Nutrição também é acolhimento. Então, o meu paciente, quando ele me procura, ele não quer só um nutricionista, ele quer ser ouvido. E ele ser ouvido também é importante para a abordagem que eu vou ter. Eu preciso ouvir o meu paciente para entender como eu vou ajudar ele. E ali com o atleta também, né? Cada um tem a sua individualidade, mas a gente está ali cuidando o tempo todo. Então, nós somos mães, eu costumava até costumo chamar ele de meus filhos. Deixa eu ir ali acompanhar a refeição dos meus filhos. Porque é isso, é um cuidado também. Muito legal. A capacitação para se tornar um nutricionista de um clube de futebol, como você disse, só a faculdade, no curso superior de nutrição, talvez não te dá a base... Até mesmo para ingressar no mercado. Para trabalhar com futebol, menos ainda. Tenho certeza que você não estudou nada sobre futebol antes, né? Não, absolutamente nada. A partir do diploma na mão é que você foi buscar capacitações. Exato. Então, esse é o perfil. Quem quer ser um nutricionista esportivo e trabalhar com futebol é buscar esse conhecimento, mas se conseguir buscar antes, melhor ainda. Então, nesse ambiente que nós estamos aqui, dando essa oportunidade a futuros profissionais de nutrição a seguirem caminhos ali que oriente a buscar conteúdos, vídeos, livros, artigos, eventos, congressos, cursos, porque senão não consegue entrar no meio do futebol, né? Exato, e é muito interessante porque tem muito estudante que acompanha a gente, né? E ver o empenho dessa galera também é muito legal, porque na época que eu estudava, eu falo na época, parece que tem muitos anos atrás, mas as redes sociais eram ativas? Eram, mas não eram tanto, a gente não tinha tanto conhecimento à disposição, né? Tanto conteúdo, tanto material quanto a gente tem hoje. Então, quanto mais conhecimento esse aluno adquirir, quanto antes ele começar a estudar por fora, torna o caminho um pouco mais fácil, né, João? É muito difícil, sim, de fato, ingressar num clube de futebol, trabalhar com futebol, mas não é impossível. E eu acho que a gente tem que dar chance para todas as oportunidades. Então, começa numa escolinha de futebol... vai fazendo networking. Eu já trabalhei de graça por muito tempo e, assim... A gente vai ter que fazer isso em alguns momentos para a gente crescer profissionalmente. Então, é importante a gente aceitar qualquer desafio, desde que esteja dentro do que você quer e da sua conduta. E quando é para ser, não tem jeito. Uma hora acontece, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. É um caminho que, com profissionais como você, que compartilha conhecimento, vem a canais como Ciência da Bola, permite a tranquilizar um futuro profissional de nutrição, como ele deve seguir estágios, de repente, até clubes que permitem fazer esse estágio. Trabalhar de graça, em alguns momentos, é um sacrifício, mas é um investimento. Exato. Que a pessoa acaba fazendo para trabalhar. E no futebol também tem essa questão muito do famoso QI, né? Quem indica. Então, quanto mais próximo você tiver de profissionais que trabalham no futebol, melhor. Porque, vamos supor que hoje você precisa contratar alguém lá para a equipe de nutrição. Vocês vão contratar quem é indicado, quem você conhece. Não conhecer da família, amigos, não. Um profissional que está aqui, eu conheço, tem a formação, tem a qualificação, está fazendo esses cursos, tem um perfil, eu conheço, eu vou chamar. Exatamente. E é normal isso acontecer, né? E não é só porque é meu amigo, eu vou indicar. A gente indica também quem a gente sabe que tem competência técnica e qualidade para estar ali. Hoje, quando eu recebo uma mensagem de um estudante, quando eu consigo, eu faço questão de responder, porque quando foi a minha vez, eu não tive eu não fui abraçada dessa forma e também não tinha. Nem todo mundo estava. Hoje o Instagram ele é uma ferramenta de trabalho, né? E antes não era. Então é bom você acolher esse aluno, essa pessoa que quer se tornar um profissional da área, justamente para ele entender que não é tão distante quanto ele pensa e que é possível ele alcançar. Então já prepara aí seu direct, quando esse episódio estiver no ar. Algumas pessoas aí vão entrar em contato com você, isso é legal, né? Ter essa interação. Mas é bom, a gente acaba conhecendo também novos talentos, é importante. Você que está acompanhando a gente, não esqueça então de curtir, tá? Se você estiver gostando desse episódio, compartilhe também com amigos, coloque no grupo do WhatsApp, no Telegram, para que mais pessoas, principalmente aquele amigo, amiga que está estudando nutrição ou que já está trabalhando, importante
ouvir e assistir este episódio, tá? Jéssica, vamos entrar num assunto que agora sim o pessoal vai dedicar toda a atenção para entender. Como que é a nutrição, a dieta de um atleta de futebol? Vamos começar no profissional, porque a base tem algumas diferenças, principalmente questões de idade, né? Ali crianças, adolescentes, mas no alto nível. Hoje você está no Cruzeiro, é um clube de Série A. Atleta, a alimentação dele é muito regrada ou é uma alimentação como uma pessoa comum, sem ser um atleta, né? Apenas com algumas dosagens maiores. Como que é o pré? Vamos pensar primeiro no pré-jogo, depois a gente pensa aí no pós. Tá. Na nutrição, nada é proibido, né? Inclusive para um atleta. Tem algumas exceções, de fato, tem, mas nada é proibido. E a gente trabalha assim também no nosso dia a dia. Depois eu explico um pouquinho, né, o contexto de como é o dia a dia, do que a gente costuma servir. Mas numa refeição pré-jogo, o nosso principal nutriente, fonte de energia, ele é o carboidrato. Então, essa refeição pré-jogo, ela tem que ser feita até umas 4 horas que antecedem a partida. Então, aí varia. Se a partida é uma partida às 16 horas, essa refeição pré-jogo, ela vai ser feita 12h30, né? Um tempo ali bom, de 3h30, 3 horas. E a gente deixa à disposição muitas fontes de carboidrato. Quais seriam elas? Quer que cita as fontes de carboidrato? Não precisa? Óbvio, né? Vão ser fontes de carboidrato. Existe o carboidrato simples e o complexo. Então, arroz, mandioca, batata, um purê de batata. A gente vai variando as preparações justamente para o atleta não enjoar. Uma massa. Massa também é algo, né, que tem uma aderência muito boa. Fontes de proteína também, apesar do carboidrato ser o mais importante, a gente precisa da proteína também. E como essa refeição, ela antecede, né, ela é 3, 4 horas antes da partida, eu não posso deixar só fontes de carboidrato à disposição. Então, fontes de proteína magra também. No dia do jogo, a gente não testa receita nova, a gente não testa nenhum suplemento novo, a gente não faz nada de diferente. A gente já faz o habitual, porque naquele dia nada pode dar errado. Que o atleta também esteja acostumado já. Exatamente, com o tipo de alimento, tem que ser algo que ele já tem... novo, porque depois pode acontecer de passar mal e interferir na partida, né? Exato, e a culpa sempre é da nutrição. Até que prove o contrário, a nutrição ela é a primeira apontada. Então, por mais que ele tenha comido algo diferente no dia anterior ao jogo, a culpa vai ser da refeição pré-jogo, vai ser de algo que ele comeu, enfim, ali no clube. Então, a gente tem muito cuidado, principalmente com essa refeição pré-jogo. A gente acaba sempre servindo o mesmo. A gente muda só a forma de preparo e, em algumas vezes, né, o ingrediente que a gente vai usar, mas a gente não coloca absolutamente nada novo, justamente porque naquele dia a gente não pode correr risco de dar absolutamente... Atenção máxima no dia do jogo. No dia anterior tem as indicações, assim como todos os dias da semana, que é de treino. Isso. Também é similar esse controle do treino, carboidratos? Depende. No último final de semana, o nosso jogo foi às 11 da manhã. Então, quando o jogo ele é às 11 da manhã, a estratégia ela é diferente, porque a primeira refeição daquele atleta vai ser o café da manhã. Só que nem todo mundo acorda com apetite. Tem atleta que, né, desce para fazer a refeição, eu não vou comer um prato de massa agora porque eu não consigo comer. Então, a estratégia ela é diferente. Um dia anterior, a gente já concentra e já começa a cuidar das refeições a partir dali. Então, a última refeição do dia, ela tem que ser uma refeição muito rica, justamente para fazer esse estoque de glicogênio que vai ser utilizado, né, ao longo da partida. Então, a gente já começa esse cuidado no dia anterior para já garantir. E aí, no café da manhã, não que ele não precise comer, mas a gente sabe que ele não vai consumir uma quantidade ideal do que a gente precisa. Então, a gente já garante esse estoque aí. E você sente diferenças, assim, no atleta, em relação mesmo à nutrição, à alimentação dele, quando o jogo é 11 da manhã, em relação a... Normalmente os jogos são à tarde, né? Principalmente aos domingos, aos sábados ou início da noite. Mas quando o jogo é muito cedo, você sente alguma dificuldade que o atleta depois ele mesmo reclama, não gosto do jogo da 11 da manhã? Geralmente eles não gostam também por conta da temperatura, né? Tem isso, né? O último jogo, inclusive, foi do Cruzeiro. Foi às 11. Inclusive, a gente tem que reforçar muito a hidratação ao longo do jogo nesses dias. A gente já acompanha muito de perto, mas a gente tem que acompanhar mais de perto ainda, tanto, né, ao longo da partida quanto após, para recuperação. Sono também, por mais que a gente tente cuidar da qualidade do sono, por mais que a gente oriente, a gente sabe que tem atleta que não vai dormir cedo. Eles vão ficar no celular, vai ter um videogame, vai jogar, né, um baralho até mais tarde. Então, pode ser que o sono fique comprometido também, porque ele vai ter que acordar mais cedo.
Então, eu acho que esses são os principais desafios que a gente tem quando o jogo ele é, né, mais cedo. E o pós-jogo? O atleta ali, ele sente fome quanto tempo, normalmente, depois do jogo? É muito individual. Tem atleta que sente fome imediatamente, tem atleta que não consegue comer, tem atleta que, né, que se sente mal por conta do desgaste, né, da intensidade do jogo, do desgaste físico ali. Então, isso é muito individual. A gente oferece, quando esses atletas eles são liberados, né, direto do vestiário, a gente oferece uma refeição ali no vestiário e tem atletas que não conseguem comer. Então, a gente oferece uma suplementação de proteína, uma fonte de carboidrato para já iniciar a recuperação ali. Logo ali depois, Logo no ali vestiário mesmo? No vestiário mesmo. E quando a gente oferece uma refeição no vestiário, é um momento um pouquinho caótico, porque aí depende de vestiário para vestiário. Então, Campeonato Mineiro, por exemplo, a gente não tem muita estrutura. Então, é mais difícil a gente oferecer uma refeição de qualidade no vestiário, mas a gente prioriza a refeição de qualidade. Então, algo que a gente faz muito legal é que a gente, sempre quando a gente consegue, a gente leva o nosso chefe de cozinha do CT para o jogo, para o vestiário, para a viagem. Esse ano a gente fez isso em diversos momentos. Por quê? O atleta, ele come no nosso CT todos os dias. Então, ele já está habituado, ele já sabe o que ele precisa comer, ele já sabe a qualidade da comida que ele vai comer. E a gente tenta levar a nossa casa para os estádios também. Então, para oferecer uma refeição de maior qualidade pós-jogo, a gente faz o que a gente faz no CT no clube. Óbvio que a gente não tem uma variedade tão grande, né, de alimentos que a gente deixa à disposição ali, mas a gente tenta fazer o que a gente tem, uma massa, uma proteína, para que aquele atleta saiba e confie no que ele está comendo. E ofereça uma refeição, né, mais completa e de qualidade. Eu prefiro oferecer... É livre, depois do jogo, a alimentação? Pode comer frituras? Teve uma vez que saiu na mídia, não sei se você lembra, foi até um período era jogo da Seleção Brasileira, eliminatórias, e aí saiu na mídia e deixaram vazar que estava entregando pizzas logo após a partida. Não sei se o Brasil tinha ganhado, perdido o jogo. Mas aí o pessoal falando, nossa, mas eles estão comendo pizza depois do jogo, o atleta pode comer pizza depois do jogo? Atleta pode comer pizza, mas, de novo, a gente entra na individualidade, não do atleta, mas individualidade, por exemplo... Tem um jogo na quarta-feira e eu vou oferecer uma refeição pós-jogo. Só que no sábado a gente joga de novo. Então, a pizza não cairia bem nesse cenário. Ali, eu prefiro oferecer uma refeição de maior qualidade, uma refeição que tem uma quantidade de proteína legal também, porque a pizza ela não tem proteína, quase nada. Ela tem carboidrato e muita gordura. Então, eu preciso oferecer uma refeição de qualidade já para iniciar o processo de recuperação ali, porque sábado a gente joga de novo. E a gente sabe que é difícil um atleta se recuperar 100% de quarta para sábado. Então, nesse cenário, a pizza não é interessante. E aí, na base, a gente usa a pizza como uma estratégia de abraço mesmo. Então, um bônus ali, né? Se é um jogo muito importante, se é uma final, se eles vão ser liberados depois e terem uma semana, 2, um mês de férias, aí é diferente o contexto. Eu não tenho que me preocupar com o próximo jogo. Mas tem situações que eu preciso me preocupar e que tem refeições, né? Tem alimentos que não cabem ali. Não é que ele não pode comer, porque naquele momento não cabe. E aí, Jéssica, a hidratação, como que funciona? Todos os dias vocês têm que ficar controlando, porque tem atleta que às vezes sabe que precisa beber bastante água, mas é o que eu imagino. Até eu já joguei futebol, não em alto nível, né? Não em nível profissional, mas de repente, em muitos momentos, você incomoda o excesso de consumo de água durante o jogo. Uhum. E aí eu vi alguns colegas bebendo mais água do que eu. Para ele não incomodava. Como que é esse controle? Aí tem que ser um pouco individualizado, porque o ideal parece que no dia ele tem que consumir determinada quantidade. Uhum. Pode ser espaçada, mas tem pessoas que preferem beber bastante água ali no intervalo do jogo, durante o jogo. Eu, por exemplo, quando jogava, não gostava de beber água durante o jogo. Esperava os intervalos. Mas aí é uma questão também de negociação que tem que ser feita com os atletas, né? Você falou uma palavrinha mágica, é estimular. Nós mesmos precisamos desse estímulo. Se essa água não tivesse aqui, eu não estaria tomando. Então, com o atleta, a gente também tem esse trabalho de orientar, porque a gente sabe que o maior consumo de água dele vai ser ali ao longo do treino, vai ser no período da manhã. De tarde, ele está em casa, com a família. Muitos, né, têm o hábito de dormir muito durante a tarde, por conta do desgaste físico também. Então, diminui, né, o consumo de água. Então, estimular é importante. Então, a gente orienta aquele atleta a sempre estar com uma garrafa do lado da cama, do escritório, onde ele estiver, no carro, justamente para ele ver e lembrar, olha, tenho que me hidratar, tenho que tomar água.
E no clube, estimular também é importante. Então, a gente tem, né, por isso que o Nutri também ele está sempre ali no campo, justamente para cuidar dessa parte da hidratação. Seja no campo, seja no aquecimento antes do jogo. A gente deixa o cooler espalhado de uma forma estratégica para que fique mais próximo do atleta, para que ele se hidrate. O nutricionista também está sempre ali quando o atleta está voltando do aquecimento ou voltando, né, do primeiro tempo, já na porta, hidratação, hidratação. Enquanto eles estão conversando, enquanto o técnico está falando, a gente está ali estimulando a hidratação o tempo todo. A gente usa de alguns alimentos estratégicos também para aumentar esse consumo de água. Então, a gente deixa à disposição água de coco, oferece, a gente tem que estimular. Porque ali no momento da partida, o atleta está concentrado, ele está muito concentrado. Principalmente dependendo do nível, né, de intensidade e de importância do jogo. Então, em alguns momentos, ele não vai lembrar que ele tem que tomar água. Então, você tem que estar ali o tempo todo estimulando a hidratação, tem que chegar no atleta e conversar no cantinho e deixar, e ele acaba esquecendo, aí o nutricionista volta lá e lembra. Então, é importante, justamente, né, é importante a gente estar ali todo o tempo para estimular esse consumo. Ele tem o hábito, né? No vestiário também, né, pré-jogo, a gente deixa à disposição frutas que contêm um teor maior de água, justamente para a gente já ir cuidando da hidratação desde o início. Na base, você teve a experiência também de trabalhar, além da questão do jogo em si, da semana de treino, tem a questão do crescimento. Então, o jovem está em crescimento, então muitos dos nutrientes ali que ele deve consumir têm que ser importantes não só para a performance, mas também para a estrutura corporal. Sim. E aí o cuidado é maior, não é isso mesmo? Sim. Na base a gente faz, né, a gente desenvolve muito um trabalho de educação nutricional. E aí varia de categoria para categoria. Algumas categorias a gente tem que trabalhar isso de uma forma mais lúdica. Então, a gente leva o atleta para o campo, a gente não faz uma palestra engessada em um auditório, uma sala com slide, porque a gente sabe que a gente não vai prender a atenção daquele atleta, né, da forma que a gente gostaria. Então, ações mais lúdicas na base, uma educação nutricional mais leve, a gente acaba conseguindo alcançar o objetivo ali. E aí muda de categoria para categoria, mas a base, esse trabalho de educação nutricional é muito importante porque tem atleta que chega no profissional sem esse entendimento do que é a nutrição, do quanto a nutrição vai ajudá-lo em campo. Eles não têm esse conhecimento. E tem clube que não tem dinheiro para investir na nutrição desde a base. Então, trabalhar esse indivíduo desde pequeno até que ele chegue ao profissional é importante, porque lá no profissional ele tem esse entendimento de que ele é, de fato, um atleta. Então, trabalhar com ele ali é mais fácil. Então, eu acho que o grande desafio que os nutricionistas têm hoje no profissional é de educar esse atleta, porque eles não chegam educados. Muito bom saber como que é todo esse cenário, o dia do jogo, pós-jogo, durante a semana, esse controle, esse contato também com os profissionais, seja no profissional, seja na base. Para a gente fechar o episódio, você disse que, uma fala bem interessante que marcou aqui nesse podcast, nada é proibido para o atleta. Porque quando a gente pensa atleta, a gente pensa ali frutas, verduras, proteínas magras, carboidrato que seja saudável, né? Sem frituras. A gente pensa também sem álcool, principalmente no profissional, claro. Mas você disse que não tem limites ali, não tem proibição na nutrição para atleta. Porque o atleta, por mais que a gente considera ali um super-humano dentro do esporte em que ele atua, é uma pessoa, é um ser humano que tem suas vontades, tem seus prazeres e tem os momentos de lazer, os momentos de folga, os momentos de férias. Então, e a gente já vê em comemorações de títulos, atletas bebendo, claro que isso faz parte do futebol também. Mas tudo é dosado. E você também tem esse controle, olha, quer consumir o álcool, saiba o local, o momento, o período e a quantidade também. Tem essa conversa livre com atletas? Tem. Hoje, graças a Deus, a gente tem, né, uma proximidade muito grande com o atleta, então a gente consegue ter esse controle e esse entendimento do que ele, né, faz fora do clube, porque a gente precisa investigar também, a gente precisa saber o que ele come, a gente precisa saber o que ele toma, a gente precisa saber o que ele usa de suplementação. Então, quanto mais próximo você tiver aquele atleta de você, mais fácil vai ser a abordagem. Hoje a gente tem um cuidado muito grande também, até com relação ao que esses atletas consomem de suplementação. O ideal é que toda suplementação seja oferecida pelo clube, porque ali ele está respaldado, né? Ele tem segurança do que, de fato, o que ele está tomando
é o que contém na embalagem que ele está tomando. Então, ele está seguro. Então, ter esse contato com o atleta mais próximo é importante justamente para a gente entender como é que é a conduta e a rotina dele fora do clube, principalmente com relação à bebida alcoólica. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, um elenco bem focado e disciplinado e que não traz, né, problemas com relação a isso. É controlado, eles têm controlado. Essa consciência, né? Eles têm, a gente tem uma sequência de jogos muito intensa, então ele sabe o quanto aquele álcool vai ser prejudicial por conta, né, do calendário cheio. Então, eles aproveitam desses momentos, né, de consumir algo que seja proibido nas folgas estendidas. Hoje não dá nem tempo de ter uma folga estendida, né? Um jogo de folga e nesse jogo aquele atleta vai descansar, vai dormir. Então, eles aproveitam mais nas férias e nas férias, né? Enfim, somos seres humanos. Então, a gente precisa ter controle, sim, de fato, mas acho que a gente precisa relaxar um pouco também e viver. Sim. A performance ali é mais importante. O rendimento estando ok, a saúde ok. Exato. Quer dizer que ele está seguindo ali o que o clube está orientando. E aí tem alguns atletas que têm nutricionista particular. Tem. O gestor de performance, talvez, particular. Esse contato é claro entre vocês do clube e esses profissionais? Hoje, a ideia do clube é que todos os atletas tenham acompanhamento com o profissional que está ali no clube diariamente, porque ninguém conhece melhor a rotina dele do que o nutricionista que está ali. Então, né, a intenção é que aquele atleta faça 100% do acompanhamento com o profissional que está lá. E quando, né, ocorre desse atleta ter um acompanhamento fora, o que, né, acontece, é comum, a gente tenta trazer esse atleta para mais próximo e tentar entender, olha, o que você está consumindo, o que você está tomando. Pega a receita, né, seja médica ou de prescrição de suplementos, justamente para avaliar e entender se aquilo vai ser prejudicial em algum momento para o atleta. Às vezes pode estar cobrando diferentemente do que vocês fica desalinhado e quem, no final das contas, sai no prejuízo é o atleta. Exatamente. Então, é bom entender e investigar 100% a vida daquele atleta para conseguir ajudar e se respaldar de todas as formas. Sempre importante, o centro de tudo é o atleta. Exato. Por mais que você faça um excelente trabalho, faça com que ele siga as orientações, se ele não seguir, o prejudicado vai ser ele mesmo, né? Exato. E a gente está ali para atendê-lo também, né? Então, ele tem tudo ali à disposição, é simplesmente executar. Parece muito frio falar, é só executar e ponto. A gente sabe, né, como seres humanos, a gente sabe que executar também nem sempre é fácil. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está motivado, empolgado. Mas é um trabalho também, então é importante. Jéssica, muito bom o nosso papo. Agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Bem claro, as explicações. Tirou aí várias dúvidas de muita gente de como é o trabalho de nutrição. E também acredito que vai servir de inspiração para futuros profissionais que querem ingressar no futebol. Então, a gente teve um papo agradável lá no congresso, mas ali foi mais um bate-bola, né? Aqui a gente conseguiu destrinchar bem. Espero que você tenha gostado. E já fica o convite para, em outros momentos, a gente fazer algumas ações aqui no Ciência da Bola. A nutrição é muito ampla, né, João? Então, eu poderia ficar aqui horas contando como é o dia a dia de um nutricionista, né? Não cabe em uma hora tudo que a gente faz. É um trabalho muito legal, é um trabalho muito importante, é um trabalho que está sendo muito valorizado hoje em dia. Então, a gente ainda tem muito o que falar, o que discutir. E vai ser um prazer voltar e conversar um pouquinho mais sobre a nossa atuação. Obrigada. Sucesso lá no clube. Fala pro pessoal aí as suas redes sociais. Você está mais ativa no Instagram? Só no Instagram, @nutri.jess. Nutri.jess. Isso, só Instagram. Então, quem quiser mandar direct ali, pode ficar à vontade. Para entender um pouco mais desse universo. Obrigada, Jess, João. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar também aqui abaixo seu comentário, para você que está no YouTube. Deixe seu comentário sobre a atuação, se você é nutricionista, está estudando nessa área, se já está trabalhando no clube, sempre importante ouvi-los também. Quem está no Spotify, não esqueça de dar um pulinho lá no YouTube e se inscrever também no nosso canal para contribuir para o crescimento aqui do Ciência da Bola, tá ok? Na próxima semana, mais um convidado para a gente conversar sobre esse universo do futebol e do futsal. Grande abraço.